Pai, obrigado, Senhor, pela vida da pastora Isabela, pela vida da minha esposa. Jesus, nós como igreja do Senhor, Pai, nós queremos profetizar, Deus, as tuas bênçãos sobre a vida da pastora Isabela. Queremos profetizar, Deus, que nessa noite a pastora Isabela, Senhor, ela será como boca do Senhor, como boca profética, Senhor, neste lugar, Deus, que irá, Senhor, nessa noite, Deus, trazer, Senhor, uma palavra que irá transformar o nosso ser, Deus. A cada dia, a cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nesse mundo, Pai, é um tempo, Deus, que nós temos para aprender. É um tempo que nós temos, Senhor, para poder revelar, Deus, Pai, o teu amor, Deus, a tua criação, Deus, nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor use a tua filha, Deus, como remanescente, como farol, como luz do Senhor nesse altar, Deus, e que as palavras que saírem dos lábios dela, Senhor, sejam palavras direcionadas do Senhor, ó Pai. Que venha, Senhor, cair em nossos corações, ó Deus, e os nossos corações receber, Deus, como uma terra fértil, Deus, que venha frutificar, florescer, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos pela vida da pastora Isabela, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Todos nós fomos chamados por Deus com uma missão. E às vezes nós achamos que nós não temos capacidade para isso. Mas a capacidade não vem de nós. Vem dele. O Senhor deixou para todos uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Eu entendo que existem dons ministeriais, né? Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Mas Ele nos chamou com uma missão principal. Ide por todo mundo. Somos profetas dos últimos dias. Não precisamos ter o dom de profecia dentro de nós, mas nós precisamos abrir os nossos lábios e falar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Amém? Eu sou um pouco tímida para falar assim em público no começo, mas depois eu me solto. Mas engraçado que esses dias o Senhor precisa que nós estejamos disponíveis para Ele. E às vezes a gente se esconde muito dentro das nossas limitações. Porque eu não sei falar, porque eu tenho vergonha, ou porque eu sou pecador. Não importa. O Senhor quer te usar com as suas características. O Senhor quer te usar com as suas limitações. O Senhor quer te usar no seu trabalho. O Senhor quer te usar na sua casa. O Senhor quer te usar aqui. O Senhor quer te usar aí no banco. O Senhor nos usa. Apenas devemos estar disponíveis para Ele. E nessa disponibilidade que nós precisamos ter dentro de nós, necessitamos de alguns aspectos. Dentre eles, a obediência. Esses dias nós estávamos ali em Luiz Eduardo e eu fico mais quietinha assim, né? Principalmente depois do Pietro. E o Senhor, eu cheguei ali, eles fizeram uma comemoração de aniversário para a apóstola, surpresa, na sexta-feira. E eu entrei assim na casa da pastora Mona e o Senhor falou assim comigo: louva aquele hino. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquela hora eu falei assim: não, Deus, isso é de mim, hoje é dia de festa. Hoje não é dia de aquieta minha alma, de tristeza. Hoje não é dia de por que está batido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E eu falando comigo mesma, eu fui ali no banheiro, lavei minha mão, saí.
E o Senhor está assim comigo: aquieta minha alma. E eu falei: é da minha cabeça. Eu também sou humana, eu também tenho minhas falhas, eu também tenho minhas limitações. E a pastora Mona chamou todo mundo para nós orarmos pela apóstola Patrícia. E ela falou assim: ô Bela, abra a Bíblia para mim em Salmos 42. E eu peguei a Bíblia em Salmo 42 e estava lá: assim como a corça suspira pelas torrentes de água, a minha alma suspira por ti. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nessa hora o Senhor testificou dentro do meu coração assim: eu não te mandei fazer algo e você achou que fosse de você mesma? É preciso às vezes eu testificar com outro para você ter certeza que eu sou o Deus que falo com você? E na hora que a pastora Mona terminou de ler essa palavra, ela convidou uma irmã que faz parte do louvor lá da igreja e falou: oi irmã Yanês, louva pra gente aquele hino Aquieta minha alma. E aí mãe Inês fez o que era para eu fazer. Mas Deus precisa de alguém. Se eu não estou disponível, Deus vai levantar outro. Só que também, se eu não estou disponível e não tem ninguém para usar, aí eu vou ter que pagar o meu sacrifício. Porque tem que ter obediência. E se não tem obediência, tem sacrifício. E meu pai pediu oportunidade ali naquela confraternização e ministrou um pouco dessa palavra. E o Espírito Santo falou assim: você vai continuar disponível ou você vai desobedecer? E eu falei: eu também quero falar. E eu fui e falei assim: o Espírito Santo falou isso comigo desde o início. E eu quero acrescentar: a corça, quando ela sente medo da presa, eu já falei isso aqui, mas o Espírito Santo me incomodou para falar novamente. A corça é um animal indefeso. Quando ela está ali na mata, quando ela corre um perigo, que ela sente medo da presa, a pele da corça exala um cheiro. E esse cheiro faz com que o predador alcance ela com mais facilidade. Só que quando ela corre, predador, ela procura águas. Águas. Porque quando ela submerge na água, o cheiro dela que exalava já não exala mais. Ela consegue se esconder do predador. Então o salmista, quando ele estava ali atribulado, falando com o Senhor ali no Salmo 42, ele fala assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E nós precisamos ser como a corça, que mergulha, que submerge, e quanto mais fundo, mais profundo, menos dependente de nós mesmos e mais inseridos em Deus, para que tenha em nós mais dele do que de nós mesmos, aí nós seremos conduzidos à obediência. Aí nós seremos plenamente obedientes e disponíveis para a missão que ele nos designou. Ide por todo mundo. Profetiza, profetiza. E na palavra de Deus em Ezequiel nós vemos o quê? As águas não podem estar apenas nos artelhos, nem nos joelhos, nem nos lombos, mas temos que estar submersos nele. Submersos nele, para que a nossa vontade não exista mais, mas para que a vontade dele reine em nós. E o Espírito Santo ministrou no meu coração exatamente essa palavra ali. E meu pai brincou comigo, né? Pastora Bela, você tem que pregar na sede, você está muito escondidinha. E eu falei: Deus, eu resolvo, eu decido estar disponível. Eu decido estar disponível. E aquilo foi na sexta, e quando foi no domingo, foi aniversário do sobrinho do Nairon. Meu pai e minha mãe foram mais cedo para o culto, e nós chegamos já no final, que nós tivemos que ajudar a organizar tudo. E eu chegando ali,
uma irmã chegou para mim e falou assim: ô pastor, eu queria que você trouxesse a palavra terça-feira no culto de intercessão. Elas têm o ministério de intercessão, tem um culto, um mini culto antes da intercessão. E eu falei assim: meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? Eu falei: amém, eu vou. Glória a Deus, eu vou. E eu, dentro do meu coração, falei: Espírito Santo, ministra ao meu coração. E tem exatamente 15 dias que o Espírito Santo tem ministrado uma palavra ao meu coração. E é uma palavra muito conhecida, mas tudo isso que eu tenho falado até agora faz parte disso que eu tenho vivido e que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração para a igreja. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 29. Fala assim: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Glória a Deus. Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para falar o teu querer. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, cheguem ao coração dos teus filhos como terra fértil, como semente na terra fértil. E que as simples palavras possam, Senhor, trazer ao coração vida e disponibilidade, obediência e não desobediência, para que não gere sacrifício. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, Jesus estava falando aqui aos discípulos, aos fariseus também. Um pouquinho antes a gente lê que Jesus estava expulsando um demônio e os fariseus ali criticaram Jesus. E depois eu vou voltar um pouquinho nisso, mas Jesus fala sobre Jonas. E quem foi Jonas? Jonas é um profeta do Antigo Testamento, né? É chamado de profeta menor, não por ser o menor deles, mas porque é um livro pequeno que tem apenas uma missão, deixa apenas uma única mensagem. Não tem mais profecia, tem uma única profecia. E Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E Deus dá uma missão para Jonas. Deus fala um dia com Jonas: Jonas, levanta-te, vai até a cidade de Nínive e fala com aquele povo que eles têm, o pecado deles tem chegado até mim. E que se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir todo o povo. E como todos sabem, Jonas, ele não vai até Nínive. Ele se acovarda, ele desobedece e ele vai até o porto ali e pega um barco, uma embarcação que vai para onde? Para Tarsis. E Deus deu uma ordem, mas Jonas desobedece. Então, em vez de Jonas ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. E entrando ali dentro daquela embarcação, no meio da viagem, acontece que o mar fica muito furioso, acontece um temporal e todos começam a jogar as coisas para fora do barco.
Eles falam assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que é o peso? Começa a jogar mercadorias, caixas, coisas para fora do navio ali. E mesmo assim a tempestade continua forte, o mar continua bravio. Então eles resolvem tirar sorte entre eles. Quem será? Por culpa de quem que está acontecendo tudo isso aqui? E Jonas estava lá, deitado, dormindo, tranquilo, sem se preocupar. Então vai lá no Jonas, chama Jonas, fala assim, quem é você? E ele fala o quê? Eu sou um hebreu, eu sou um servo do Deus Altíssimo, aquele que criou o céu e a terra. Só que quando eles fizeram sorte entre eles para saber quem era o culpado por aquela toda tempestade, a sorte caiu em quem? Em Jonas. Porque Jonas estava fora do propósito. Jonas estava em desobediência. E pela desobediência de Jonas, todos ali estavam padecendo, perecendo. E engraçado que cada um tinha o seu Deus. Cada um ali estava pedindo para o seu Deus, para que aquele mar acalmasse, estava pedindo, ofertando sacrifícios aos seus deuses, para que aquele mar acalmasse. Mas quando Jonas fala com eles assim, olha, eu sou um hebreu, o servo do Deus vivo, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, eles temeram. E quando Jonas fala assim com eles, olha, eu que estou errado, eu estou aqui numa embarcação, indo para um lugar que Deus não pediu que eu fosse. Eles tiveram, e Jonas fala com eles, olha, me pega e me joga no mar, que tudo vai se acalmar. Mas aí eles temeram. Eles temeram porque eles sabiam que o Deus de Jonas era realmente poderoso. Então eles oraram ao Deus de Jonas. Eles oraram e pedindo o quê? Para que Deus nos perdoe por nós fazermos isso. Mas nós vamos jogar Jonas do mar para que tudo se acalme e a embarcação continue seguindo para Tarsis. E assim que Jonas foi jogado naquele mar, tudo se acalmou. A tempestade parou, aquele mar bravio se acalmou. E Jonas, a palavra conta que Jonas foi engolido por um grande peixe. Eu estava pesquisando um pouco e na verdade não tem nada que fale que tipo de peixe que engoliu Jonas. No grego fala que como se fosse uma criatura marinha, como se fosse algo literalmente muito de Deus para que engolisse aquele homem ali. Muito enviado assim por Deus mesmo, né? Nós não sabemos. Nós sabemos que tem baleias gigantescas, mas um peixe que engoliria Jonas, que não faria digestão e que depois o devolveria, né? Tem que ser muito propósito de Deus. E dentro daquele peixe ali, Jonas, ele louva ao Senhor, ele ora ao Senhor e ele fala: Deus, a minha vida é tua, me perdoa. Eu estou no propósito errado, eu estou no lugar errado. Mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade, porque do Senhor vem a salvação. Então Deus dá uma ordem para aquele peixe, para que devolva Jonas. E aquele peixe, o que ele faz? A palavra de Deus fala que o peixe vomitou Jonas na praia. E Jonas, então, vai até Nínive. Chegando em Nínive, Jonas, e a palavra de Deus fala que Nínive era uma cidade grande, que teria que andar quase 3 dias para conseguir, pregar, vamos falar assim, para exortar aquele povo daquela cidade. E Jonas, no primeiro dia, ele já conseguiu que chegasse até o coração do rei. E o rei arrependeu verdadeiramente. E o que o rei fez? Ele convocou um jejum para todos os animais, crianças, homens, velhos, idosos, todos. E o Senhor teve misericórdia daquela cidade. E o Senhor poupou aquela cidade. Amém? E
Jonas sai daquela cidade e Jonas se revolta contra Deus. Jonas, ele fala assim, olha, eu prefiro a morte do que ter vindo aqui fazer isso, porque eu sabia que o Senhor seria misericordioso, bondoso para com o povo de Nínive. Eu sabia que o Senhor seria, eu sabia que o Senhor iria poupá-los. E de que me valeu vir aqui? Jonas se revolta contra Deus. E aí, dentro disso, o Senhor ministrando isso ao meu coração, o Senhor me falou sobre alguns aspectos que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje dentro da passagem de Jonas. A primeira é sobre o nosso chamado, sobre aquilo que Deus designou para mim e para você, sobre aquilo que Ele nos enviou a fazer. Às vezes a gente se pergunta, Deus, mas qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? A nossa missão está clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor depende de mim, de você, para executar o chamado dele nas nossas vidas, mas nós precisamos estar disponíveis. Jonas, ele era ali um profeta, ele era um homem que anunciava os desígnios divinos. Jonas já havia sido usado antes em 2 Reis, quando ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus designou ele para uma missão. E a primeira coisa que Jonas fez foi o quê? Desobedecer. Deus nos chama para uma missão. E nós precisamos atentar os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para aquilo que Deus nos chamou. Porque muitas vezes Deus não quer que nós vamos para outro lugar. Deus tem um lugar certo para nos levar. Às vezes o lugar certo é ali mesmo, no nosso trabalho, na nossa família, aonde que Ele quer nos usar para designar esse chamado. O segundo aspecto que o Senhor fala comigo é sobre a obediência. E quando nós obedecemos, nós adoramos ao Senhor. Porque a nossa vida é adoração. E quando nós obedecemos, nós não sacrificamos. A palavra de Deus fala, obedecer é melhor que sacrificar. Só que Jonas, ele desobedece a Deus. Ele desobedece a Deus e não só ele padece por aquela desobediência. Quando ele entra naquela embarcação, queridos, todos ali iriam perecer junto com ele. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, estamos no lugar onde Deus não chamou para estarmos, quando estamos fazendo algo que Deus não designou para fazermos, todos que estão ao nosso redor também padecem por nós. Pense dentro do seu coração, será que você está em obediência? Fazendo, executando aquilo que o Senhor designou? A gente muitas vezes, nós não precisamos de profecias de assim diz o Senhor, faça isso, porque os profetas vêm, mas Deus também fala ao nosso coração. E todos os dias, quando nós temos intimidade com Ele, Ele testifica dentro de nós aquilo que nós devemos fazer. Você já pensou mais ou menos? Às vezes você fala assim, nossa, eu estou sentindo de dar um tênis para esse irmão, ou para aquele amigo, E quando você fala assim, isso deve ser da minha cabeça. Aí quando você chega perto da pessoa, nossa, eu estava precisando de um tênis. Deus já te falou, Deus já colocou no seu coração e você acha que é da sua cabeça, mas aquilo ali é uma forma de obediência, de atender o seu chamado para as coisas de Deus. Só que a desobediência de Jonas fez com que ele fosse o sacrifício. Quando ele é jogado ali, ele é engolido por aquele grande peixe. Ele deve ter sentido medo. Um lugar escuro,
palavra de Deus fala que ele ficou na escuridão por 3 dias e 3 noites, cheio de algas entre a sua cabeça, sem comer. Foram 3 dias e 3 noites. Mas, durante aqueles 3 dias e 3 noites, foi quando ele veio dentro do seu coração, veio dentro da sua alma, a verdadeira dependência de Deus. O verdadeiro sentimento de eu preciso obedecer. E ele ora ao Senhor, ele fala: Deus, eis-me aqui. Eu sei que do Senhor provém a salvação. E quando ele se arrepende, ali dentro daquele peixe, ele ora ao Senhor com a sinceridade do seu coração. Ele clama ao Senhor ali, o Senhor dá uma ordem para aquele peixe, como eu contei para os irmãos. E então, ele vai atrás da sua missão, que é o 4º aspecto, a executar a sua missão. E quando ele chega até a Nínive, deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos. O Jonas era judeu e os ninivitas eram gentios. Os judeus não se davam com os assírios, e Nínive é a capital da Síria naquela época. Então, os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Jonas, na cabeça dele, ele pensava assim: ei, eu, um servo de Deus, com relacionamento com Deus, vou dentro da casa do meu inimigo, dar um recado para eles, que eles vão padecer se eles não se arrependerem, que em 40 dias Deus vai destruir aquela cidade. E Deus, o Deus que eu tenho intimidade, Ele é bondoso, misericordioso, Ele vai poupá-los. E Jonas sabia que aconteceria isso, porque as palavras que Jonas levou até aquela cidade, inimiga do povo de Deus, inimiga de Israel, trouxe arrependimento ao coração deles. Trouxe arrependimento. E dentro dessa missão que ele foi fazer ali, o outro aspecto é o amor. Não adianta termos um chamado, obedecermos, obedecermos, termos uma missão se nós não tivermos o amor. Amém? Quando Deus poupa toda aquela geração, toda aquela cidade, todo aquele povo, Jonas se revolta contra Deus. Que amor egoísta! Deus poupou uma cidade pelo verdadeiro arrependimento do coração daquele povo. E quando Jonas sai daquela cidade, ele vai para o deserto, ele monta uma tenda para ele ali, ele senta e fala assim: Deus, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte do que ter vindo aqui na terra do meu inimigo, anunciar a destruição, o Senhor poupar e eu saio daqui. Como? Preferindo a morte, eu prefiro a morte. E o Senhor fala com Jonas: Jonas, mas você tem certeza disso? E ele fala: sim, eu prefiro a morte. E cai a noite sobre Jonas e Deus faz nascer uma aboboeira, uma árvorezinha, para dar sombra para Jonas. E Jonas, quando chega pela manhã, ele fica feliz ali que aquela sombra veio sobre ele. E quando ele dorme de novo no outro dia, ele acorda, um bicho foi lá e matou aquela árvore. Um vermezinho comeu a árvore e já não tinha mais sombra. E Jonas fica revoltado e ele fala com Deus: Deus, como assim? Essa árvore aqui não tem culpa de nada. Por que o Senhor a matou? Por que o Senhor permitiu que ela morresse? E Deus vira para Jonas e fala: como? Você se compadece de uma árvore que nasceu ontem, morreu hoje, que não tem propósito, que não fez nada, mas você não se compadece de uma cidade de 120 mil habitantes, que todos iam morrer. A história de Jonas termina dessa forma.
E eu meditando com o Senhor sobre tudo isso, e Deus falava comigo assim: quanto que o nosso amor muitas vezes é egoísta. Sabe por quê? Porque aquilo que nos convém, aquilo que é nosso, muitas vezes a gente não se desprende. Mas se acontece com o outro, nós não nos importamos. Se a gente parar para pensar, outro dia eu não tenho vergonha de falar isso dentro de mim, porque foi uma experiência tão forte para mim, que eu não sei como é dentro da cabeça de nós mães, de outras mães, mas na minha cabeça. Às vezes eu pensava assim, falava assim, gente, mas o amor de Deus, eu até falava: Deus, me perdoa se eu estiver errada, mas eu preciso entender o seu amor. Um amor que entregou seu filho. Uma mãe não entregaria o filho. Eu não entregaria meu filho. Vocês entregariam seus filhos para morrer? Não, eu não entregaria o meu. E eu conversando isso com o Nairo esse dia, eu estava um pouco aflita, eu estava um pouco entristecida, e eu chorava, e o pastor Nairo falou algo comigo que me marcou de uma maneira muito forte, que ele virou para mim e falou assim: você sabe que amor é esse? É um amor que não é egoísta, é um amor que não pensa em si mesmo, mas que preferiu entregar o próprio filho para que você more com ele. Que você, que não é nada, não é do mesmo sangue, mora com ele. E naquela hora, sabe quando você se envergonha dentro de você? Eu falei assim: meu Deus, eu te peço perdão, Pai. Porque aquilo foi marcante para mim. O amor de Deus por mim e por você. Que nós não somos judeus, ele veio para os judeus não quiseram, e nós somos gentios, e Deus veio para nós. Hoje, nós somos aquela geração salva pela graça dele, de graça. Ele nos amou de graça, sem egoísmo, sem pensar assim: olha, é meu filho, eu não vou mandar ele para a terra para ficar 3 dias debaixo ali, morto, no coração da terra. Não vou fazer isso. Mas ele fez para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Lucas e Mateus ali fala, em Mateus também, né? E essa passagem que eu li em Lucas, Jesus ali se compara a Jonas. Jonas veio com uma missão ali para Nínive. E Jonas era homem, era pecador. Jonas foi desobediente. Jonas precisou de sacrificar. Jonas fez a sua missão, mas ainda assim no final não se compadeceu, não amou. Mas Cristo, ele veio com uma missão. Ele veio obedecer. Ele foi o sacrifício por causa de mim, de você, não por causa dele mesmo, do seu egoísmo, dele ficar lutando contra ele igual Jonas fez. Eu não vou. E Jonas precisou ser o sacrifício por causa do próprio erro dele. Mas Jesus foi sacrifício por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E eu comecei a agradecer a Deus por este amor. Falei: Pai, como amar assim? Eu quero amar como Jesus amou. Porque enquanto nós não tivermos o amor de Cristo implantado em nós, a gente não consegue atender o nosso chamado. A gente não consegue ser obediente. A gente não consegue cumprir a missão pela qual Ele nos designou. Porque o amor é a chave, é o elo, é a aliança para nós executarmos a vida de Deus, o chamado de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas.
Jonas, na palavra de Deus, ele expressava ali o sentimento judaico, onde só Israel merecia ter um relacionamento com Deus. Aquele sentimento de egoísmo. Mas Jesus, ele veio para todos, para que nós todos tivéssemos salvação. Amém? Jonas, ele corre do chamado que Deus lhe deu, mas Jesus, ele obedece à vontade do Pai. Ele preferiu obedecer, mesmo sabendo que ele teria que morrer morte de cruz, que era a pior morte. A pior morte. Nu. O dia que eu tive uma aula no seminário sobre aliança de sangue, me marcou muito, porque ele estava nu. E muitas vezes, às vezes até de cabeça para baixo as cruzes. E quando aquela espada transpassou ele, jorrava água e sangue. Ele era o próprio Deus. Ele podia ter negado, mas não. O amor dele, imparável, grande, não é egoísta, como eu sou, como nós somos. O amor dele por nós, ele se entregou sabendo que seria a pior morte. A pior morte. Comparado, sabe a quê? Como as piores pessoas, como os piores criminosos. Porque só os piores criminosos eram colocados na cruz. E ele não negou. Jonas ficou 3 dias dentro daquele peixe por causa da sua rebelião e sua desobediência. Mas Jesus, ele morreu, ficou 3 dias no coração da terra, no seio da terra, pelo nosso pecado e pela nossa rebelião. Mas ressuscitou e vivo está nos nossos corações, amém? Jonas ali, eu fiz um pequeno comparativo, que o Senhor foi ministrando tanta coisa no meu coração, nessa palavra, durante esses 15 dias. E Jonas ali, a desobediência dele causa aquela tempestade no mar. E é preciso que ele saia do barco para que o mar se acalme. Mas Jesus, ele é o condutor do barco. E ali na passagem ali que nós vemos nos evangelhos, quando tem a tempestade que Jesus dorme, ele levanta e ele dá uma ordem: acalma, mar. Ele acalma a tempestade e continua no centro, e continua dentro do barco, e continua na direção da minha e da sua vida. Amém? Jonas sabia que do Senhor vinha a salvação, e Jesus, ele é a própria salvação. Amém? Jonas se irou por Deus, se irou a Deus por perdoar os ninivitas. Mas Jesus mostra a graça de Deus aos pecadores arrependidos. É aquilo que eu falei, pela graça nós somos salvos. E o último aspecto, Jonas teve raiva e preferiu morrer por causa de Deus, por causa que Deus poupou seus inimigos. Mas Jesus não, ele era amoroso e compassível para morrer por amor aos seus inimigos. Amém? Eu queria ler com os irmãos também, Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? O amor e a missão de Jesus é maior que tudo. A missão que ele nos designou, o amor dele a se entregar por nós. Nós devemos ser imitadores de Cristo, irmãos.
Deus ama a humanidade e perdoa todas as nossas falhas, para que nós possamos viver. Amém? Vamos levantar? Queria convidar você a orar essa noite. E de quem você quer ser imitador? De Jonas ou de Jesus? Nós queremos ser imitadores de Cristo. Ele veio como um chamado, ele obedeceu, ele foi sacrifício por nós, ele cumpriu a sua missão e o amor dele nos resgatou, nos salvou, porque nós já estávamos condenados. É uma vida fracassada, a irmos para o inferno, mas ele abriu os braços, ele abriu o seio do Pai, a casa do Pai, para nós, por amor a nós. Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Nosso coração, Senhor, está aberto para que o Senhor cumpra em nós o teu chamado. Pai, queremos declarar que estamos disponíveis, Pai, e queremos executar aquilo que nós fomos chamados, a nossa missão, Pai, com um sentimento de fidelidade, com um sentimento, Senhor, de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Perdoe-nos, Senhor, por muitas vezes, Senhor, ignorarmos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, ou muitas vezes nos acovardarmos, Pai, pensando, Pai, que não somos capazes. Ou muitas vezes ouvimos e não queremos fazer. Nos perdoe por isso. Deus, nós queremos que hoje, dia 24 de outubro de 2019, seja um marco nas nossas vidas, Pai. Queremos que hoje, Senhor, os nossos ouvidos estejam antenados a Ti, o nosso coração selado, entrelaçado ao Seu, e a nossa mente, Senhor, cativa ao Teu trono. Não importa onde estivermos, se aqui, se lá, se no trabalho, se nas nossas casas, nós queremos Te obedecer, Pai. Nós Te louvamos essa noite, bendizemos o Teu santo nome. Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos com toda sorte de bênção, Senhor. Que os corações estejam abertos para Ti, para entender, Senhor, a verdadeira missão, o verdadeiro chamado, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos oriente, nos guie, nos direcione, Pai, para a Tua vontade, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém?